Sejam muito bem-vindos ao Pode Equilibrar, um espaço criado para conversas sobre maternidade real, trabalho, autocuidado e todos os desafios de equilibrar tantas versões de nós mesmos. Aqui queremos acolher a todos para que possam participar das nossas conversas. Oi, gente, muito bem-vindo ao primeiro episódio do Pode Equilibrar. Oi, para quem já me conhece, eu sou a Fernanda, para quem não, muito prazer. Eu sou a mãe do Rodrigo, sou a mãe solo, atualmente ele está com 2 anos. Eu digo que eu não estou trabalhando fora, nem home office e tal, mas eu considero cuidar dele como se fosse um trabalho, só que porém não remunerado. Agora já vai se apresentar. Meu nome é Jéssica, sou bacharel em Direito, formada desde 2016. Hoje sou empresária do ramo de reparo automotivo. Sou mãe de 3 filhos. Nicolas, hoje de 9 anos, uma gravidez que não evoluiu há mais ou menos uns 3 anos, e da Mel, de 2 anos. Olá, eu sou a Vanderleia, advogada autônoma e mãe da Elisa, que hoje tem 4 anos. O tema do nosso episódio de hoje é amor de mãe. Eu vou ler um pequeno texto para a nossa reflexão. O amor, o amor que uma mãe sente por um filho nasce no coração, sim, mas ele não fica só ali. Ele se expande, se espalha e ocupa cada canto do corpo e da alma. É um amor que pulsa forte no peito, atravessa os ossos, corre pelo sangue e parece morar em cada célula. É como se estivesse gravado no DNA, parte do parte da própria existência. É um amor que não precisa de condições ou respostas para continuar existindo. Ele simplesmente permanece, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando estamos exaustas. Quando uma mãe diz eu te amo, ela carrega um universo dentro de 3 palavras. Depois dessa reflexão, eu gostaria de ouvir você, Fernanda, falar o que é o amor pelo Rodrigo, o amor de mãe. O que seria o amor para você? Então, acho que o amor de mãe por um filho é imensurável. Assim, para mim começou já quando eu soube que eu estava grávida, desde o ventre, bem dizer. A partir daquele momento, assim, eu já queria proteger minha barriga, eu já cuidava, porque eu pensava que o maior fruto e uma bênção da minha vida estava ali. Então, eu guardava com muito carinho, ficava imaginando como seria e tal. E ali, a partir dali, eu vi uma charge esses tempos que representava bem assim o que eu imagino como o que é ser mãe, que é como a gente é ver o pedaço do meu coração fora de mim andando por aí e que eu quero que seja o mais protegido possível, digamos. E nisso que eu penso assim, que muda tudo. Quando eu ouvi as pessoas falarem, me tornei mãe, mudou tudo, realmente muda o corpo, muda o pensamento, muda a mente. Então, assim, para mim foi um presente e hoje ele é o maior amor da minha vida, o meu filho, que eu agradeço todos os dias por ter tido ele. E você, Vande, o que você achou quando você teve a Elisa? Nossa, a Elisa, para mim, assim, é um amor que eu defino com 2 sentidos. É aquele amor que eu sinto e o amor que eu vivo, né? Que eles se encontram diariamente. O amor que eu sinto, ele é imenso, ele é imensurável, ele é inexplicável até. Ele é um amor que transcende, assim, qualquer outro tipo de amor que eu já tive na vida. E o amor que eu vivo com ela se apresenta nos detalhes do dia a dia, quando eu cozinho a comida favorita dela, e ela fala, nham, nham, que delícia. Quando a gente fica deitadinha no sofá, ou dividindo experiência, ou simplesmente uma do lado da outra, na hora da história, antes de dormir. Então, esse para mim é o amor, é a rotina, é a convivência, é o dia a dia. E para você, Gé, como que é esse amor multiplicado pelo Nicolas e pela Mel? Então, o amor pelo filho, como que eu vou explicar?
que às vezes as pessoas falam, né? Tem o favorito, você ama mais a menina, você ama mais o menino, apesar dos dois ser grudado com o pai. Lá em casa é assim, tô meio excluída. E independente do sexo, né? A gente ama igual, a gente faz igual. Claro, cada criança tem a sua personalidade, cada criança vai ter que saber lidar, né, com cada situação. Eu não posso aplicar hoje uma regra que eu aplico para o Nicolas de 9 anos para Mel de 2 anos, né? Não tem como. Então a gente sabe lidar, esse amor equilibra tudo, né? Não é à toa que o nosso pode equilibrar, porque ele equilibra, você coloca uma base ali e vai equilibrando. Então, isso não tem como explicar, eu não sei, é difícil explicar, o amor ele não se demonstra com o eu te amo apenas, né? Porque a gente abrir mão do trabalho, abrir mão igual a Fer, né? Que está 100% na maternidade, a gente abrir mão de coisas que a gente fazia, tudo isso, igual o Nicolas fala, mãe, mas você não fala, mas eu te amo, né? Porque ele já tá grande, ele já não quer mais colo, ele já não quer mais beijo. Eu falo para ele assim, filho, a mãe vai te levar então lá na porta da tua sala. Ele tá no 3º ano, ele fala, não, mãe, eu não quero, entendeu? Então é um amor diferente da Mel que vem me dar beijo para entrar na sala de aula, né? Então é diferente, o amor a gente vai sabendo identificar como a gente transpassa, né, ele para o filho. E não tem manual de instrução, não tem fórmula, não tem rótulo, e ele nasce, né, de dentro de você. Nasce um filho, nasce uma mãe, literalmente, né? Então é isso, todas as formas, como a Leia falou, né? É a comida preferida, é o suco preferido, é a sobremesa preferida. Então é isso, né? É o carinho que você passa para eles todos os dias, e você estar ali com eles, eu acho que estar presente na vida deles hoje, conseguindo acompanhar, né, esse dia a dia, tudo isso demonstra o amor. E é isso, é um sentimento que não tem como explicar, mas é infinito. Isso, exato, saber identificar quando eles ainda não sabem falar, que nem o Rodrigo, que não está falando ainda, mas ele demonstra e, assim, às vezes fala uma palavrinha esquisita e eu já sei o que é. Filho, você quer tal coisa? A mãe sabe, né? Uhum. É dessa forma mesmo. Acho que é o dia a dia, que nem elas falaram, é eu estar ali. Às vezes, o que a gente não sabe é quando eles estão doentes, por exemplo, né? Porque é uma coisa mais difícil de identificar. Mas a mãe já sabe, inclusive, quando a criança não está bem. Quando tá com fome, né? Mesmo quando eles não falam, aquele chorinho de fome. Já sabe o momento da birra, já sabe o momento do choro de verdade, já sabe o choro do sono. Então, acho que é o dia a dia que é esse amor de mãe que é demonstrado. Que eu acho que muitas de nós não sabemos, assim, mas é um amor, né? Sem querer a gente faz isso no dia a dia. O Nicolas às vezes fala, porque o Nicolas está naquela fase, né? Ai, mãe, porque você é chato. Ai, mãe, porque você não... Agora ele tá de castigo de celular, porque as coisas têm que ter, né, limites. Ai, mãe, porque você não me ama? Não, eu falo para ele assim, ó, filho, a mãe tá tirando de você o celular porque eu te amo, entendeu? Se eu, né, te repreendi em alguma coisa, se eu estou te educando, se eu fui um pouco mais rude com você, é literalmente porque eu te amo. Então, só que hoje ele não vai entender isso. Sim. Mas eu visualizo hoje o que o meu pai fez lá quando eu tinha 10 anos. Que os não que ele me falou. Ai, pai, posso ir na festa de igreja? Que lá perto da minha casa tem muita festa de igreja. Não pode. E hoje eu visualizo que o meu filho está com quase 10, eu também não vou deixar ele ir, entendeu? Por N motivos. Então, tudo isso é amor. Mas nessa fase ele não entende. Mas no futuro espero que ele me agradeça. Mas aí tem aquele ditado, a gente só entende as nossas mães quando a gente se torna mãe. Exatamente por esse ponto. Hoje a gente entende os perigos que estão no mundo, né? Por que não podem fazer tal coisa? Isso é uma coisa que eu ia até dizer, o que é o amor, né? Depois que eu tive o Rodrigo, eu entendi melhor o que minha mãe sentia, como é que era a família, e tudo isso eu acho que a gente aprende muito depois que tem o filho, porque Exatamente. Que nem minha mãe fala, amor, como é que é? Filho crescido
trabalho dobrado. Talvez seja isso lá na frente. Ainda não, eu li isso num livro, achei muito interessante. Esse foi o último ponto que ela colocou no livro. Ela falou assim: eu ainda não posso dizer para vocês como é que vai ser lá, porque meus filhos ainda estão tipo pequenos, né? Mas a frase que ela colocou por último foi essa. Agora a gente vai entrar no assunto a gente vai falar um pouco sobre o equilíbrio, tá? Então, essa rotina, né, do dia a dia, como a gente equilibra amor, casa, comida, marido, filhos, né? A gente vai começar pela Vanderlei. Então, como eu falei, eu sou advogada, eu tenho a Elisa, que tem 4 anos, e eu sou casada com o Gilmar. Então, assim, a minha rotina, ela é meio sem ordem. Meio de ponta cabeça. Meio de ponta cabeça. Até meio-dia, né? A Elisa fica comigo e após o almoço ela vai para a escola. E nesse meio período aqui, eu tento equilibrar as coisas, os prazos do escritório, eu tento organizar minha casa, eu tento fazer uma mínima organização até o horário que ela retorna. 5:30 da tarde começa toda a loucura de novo, porque ela quer atenção, ela quer carinho, ela fica, vamos brincar, é o tempo inteiro. Então, assim, aí o Gilmar acaba ficando em segundo plano, porque a, a maior parte do meu tempo é à disposição dela, porque hoje ela tem 4 anos e ela demanda muito do tempo para as coisinhas dela ali, para tarefa da escola, para trabalho de escola. Então, a minha vida é mais direcionada a ela, ao meu trabalho, do que a outras partes, assim, vou dizer, da vida pessoal. E para você, Fernanda, como que é? Bom, eu tento equilibrar. Às vezes eu tento manter uma rotina ali com o Rodrigo, né? Eu tento colocar ele pelo menos para dormir ali mais cedo, tipo, apesar dele não ir muito, mas conforme o horário que ele vai dormir, ele acorda no dia seguinte, então, mas pelo menos assim, no decorrer ali pela manhã, ele levanta, daí ele vai para os brinquedinhos dele e tal, enquanto eu vou dando um pouquinho de comida para ele e tal. E eu tento equilibrar da melhor maneira possível, mesmo sozinha, assim, com ele. Tem várias vezes que eu não consigo, que daí às vezes minha mãe me ajuda com comida e tal, porque o que eu acho a parte mais difícil é essa, de fazer comida com a criança, de você conseguir tomar um banho decente e então, por exemplo, todo mundo pergunta, como é que você faz? Ele, como ainda é muito pequeno, eu não posso deixar ele sozinho em momento algum. Então, eu tenho que estar toda hora com ele, né? Tipo, o banho é junto. Quando eu vou no banheiro, geralmente ele fica ali perto. Então, daí eu estava no banheiro e ele aprontou. Então, eu tento manter uma rotina, não é fácil. Eu sei que ele gosta de ir lá para fora, correr, então eu tento manter uma rotina assim de brincadeiras, não só dentro de casa, como fora. E mesma coisa, horário de almoço, lanchinho da tarde, daí a hora do banho também já falo para ele, filho, vamos tomar banho, agora é hora de tomar mamar, a mãe vai fazer teu mamar e vamos dormir. Então ele já sabe, assim, ele mesmo já vem assim para cozinha, vai para cozinha e tal e fala, mamar. Então, mesmo nessa parte eu não trabalhando, eu tento equilibrar a minha vida assim, a minha vida é, fora, digamos, de sair, de amigos e tal, Social. social, eu estou fazendo assim, geralmente com as amigas que têm filho, porque Muda o ciclo. a parte de amigos que não têm, alguns entendem e tal, mas a minha rotina eu vi que ultimamente assim está sendo só com mães que têm filho. Ainda bem que as minhas amigas tiveram filhos mais ou menos da mesma idade. Então, quando a gente se encontra é alguma coisa assim rapidinho. Mas teve um dia desses que uma amiga minha me convidou para sair, tipo numa apresentação de teatro que ia ter, eu não consegui, porque minha mãe não ia poder ficar com ele, então eu não fui, porque era de noite e eu quis manter a rotina dele, entendeu? E é isso.
Agora, Gé, conta um pouco da sua. Vamos falar sobre a minha rotina. Agora, depois de 2 anos, né, com a Mel, eu consegui dar uma equilibrada nas coisas, consegui voltar a treinar, voltar a ir para academia, cuidar um pouco mais de mim. Ela foi para a escolinha com 1 ano e 3 meses, ela completou 1 ano em setembro, e aí decidimos, eu e o pai, para colocar na escolinha, porque eu estava adoecendo, então eu fui até o meu limite, né? Cada uma tem o seu limite, tiro o chapéu para Fer, que está em tempo integral, que abriu mão de tudo, né, para a maternidade, a Leia, que está parcialmente, né, e eu estava numa loucura, porque a minha empresa, ela depende do presencial, depende de estar ali no presente, então eu consigo ficar home office com eles meio período, né, e eles estudam à tarde, então até meio-dia é uma loucura a minha vida, porque daí eles dormem até tarde, até 10h30, geralmente 10, 10h30, eles dormem, aí dar café para eles, aí começar o almoço. Nesse mesmo tempo eu estou respondendo o cliente, estou passando orçamento, estou me virando nos 30 ali. Meio-dia o almoço tem que estar na mesa, né? O pai vem para casa para almoçar também. E aí tem que estar todo mundo almoçado, trocado, cabelo arrumado até meio-dia. Então é uma loucura até meio-dia. Mas assim, a gente dá conta, né? E foi aonde eu percebi que precisava ter equilíbrio, né? Que as coisas precisavam ter equilíbrio, que a gente precisava, porque muitas mães adoecem, né? Porque elas não conseguem enxergar aonde que elas precisam mudar. E eu conversei com meu marido e falei, a gente precisa de uma escola porque eu estou sobrecarregada. E sobrecarrega, né? A maternidade, ninguém tem babá, que não é a nossa realidade, e a gente não consegue dar conta de tudo, né? Claro que a gente pode fazer para otimizar tempo, para conseguir, né, ficar igual a Fer falou, né, ali da bagunça do almoço, a louça do almoço, tudo que ela não consegue dar conta. A gente comprou uma lava-louça, né? A Leia deu a dica, teve a lava-louça, comprei uma lava-louça, enfia tudo lá, amém, que sai limpo, seco, é só guardar. Então a gente acaba otimizando algum tempo, né, por conta dessa correria. Quando eu deixo eles 1 hora na escola, gente, eu sento no carro assim, espero os chakras voltar para o lugar, respiro 3 vezes, daí eu começo a gravar áudio para cliente, daí vem a Jéssica, que quer estar presente no trabalho porque ama a profissão que faz, entendeu? A Jéssica empresária. A Jéssica empresária, porque aí eu consigo responder cliente por áudio, consigo conversar com o fornecedor pelo áudio, consigo, porque não tem criança gritando no fundo, mas às vezes não tem como, assim, é o mais rápido, vai lá, panela de pressão lá no fundo, e eu tô lá com o fornecedor, entendeu? Não tem o que fazer, e a gente coloca essa rotina, né? Tenta fazer o melhor possível, tenta fazer, se dar o melhor, mas é uma loucura todos os dias, mas conseguir, depois de colocar ela na escola, né, que vai fazer 1 ano agora que ela tá na escola, conseguir voltar para o treino, conseguir fazer unha uma vez na semana, né, coisa que eu não fazia, coisa que não dava para fazer, eu não tenho rede de apoio, né, a Feira até comentou que tem a mãe que às vezes fica, minha mãe não me dá suporte, a minha sogra tá longe, se estivesse perto, com certeza seria o meu braço direito, que foi uma mãe para o Nicolas quando era pequeno, até para mim conseguir voltar a trabalhar, porque eu retornei com 4 meses, e eu fiquei na maternidade 100% até onde deu, né? Também eu não posso ficar doente, porque eles precisam de mim para poder cuidar deles, né? Então, né, tiro o chapéu para a Fer, que ainda está 100%, tiro o chapéu para a Leia, que a Elisa foi para a escola agora, né, Leia? Com 4 anos. Com 4 anos. Então, assim, o meu limite foi 1 ano e 2 meses, e esse foi o meu limite, eu não vou passar do meu limite, né? Porque passado o limite, eu acho que as coisas também saem fora do eixo, então a gente tem que ter esse equilíbrio. E é isso, pessoal. É isso. A gente precisa se encontrar para poder dar conta deles, né? Exatamente. Como a Jé falou, se a gente não tá bem, não tem como os filhos estarem bem. E rede de apoio, eu acho que hoje é para poucas. Você também não tem, eu não tive né? rede de apoio. Quando a Elisa era pequena, eu até tinha. E depois, quando ela fez 2 anos, eu fiquei sem ninguém. Então, foi 100% eu e o Gil, né? E a maternidade é a da mãe. Não... O pai, ele agrega muito, né? Eu vejo pelo meu marido, né? Nesse exato momento ele está com as crianças, já mandou vídeo de banho tomado, cabelo arrumado, já tá jantada, tá tudo certo. Só que assim,
tem aquele da mãe, né? Ah, eu quero que a mãe faça, eu quero, né? Eu não tenho esse apego de sono, né? Lá o sono é com o marido. Todo mundo quer dormir com ele. Então eu não tenho esse problema de, ai, não dorme sem a mãe. Não é o meu problema. É o meu mas problema. é o problema dela, né? Então, assim, cada história, gente, não adianta, ai, porque eu quero que a minha vida seja igual a sua história. Não vai ser, né? Não vai ser, não tem como. E aí vem a exaustão do dia a dia, vem a idade que tá chegando, né? A gente já tá na casa dos 30 aqui, 200 aqui, a Fer. E aí a gente já é exaustivo o trabalho, eu mexo com pessoas, com fornecedor todos os dias, o dia todo, né? O WhatsApp não para ali da empresa, então é muito difícil, a gente trabalha com a cabeça, com a mente, não é, o meu trabalho não é braçal, o trabalho do meu marido é braçal, mas o meu marido não responde um cliente, entendeu? Ele chega lá, hoje, por exemplo, né? A gente fez 7 carros. Então eu entrego as peças para ele, ele vai fazer o braçal e tudo certo. O meu é atender 7 clientes, conversar com 10 fornecedores, passar 7 orçamentos, fazer 7 notas, né? Buscar a criança na escola, tirar roupa do varal, colocar louça na lava-louça, é tudo ao mesmo tempo. Então eu consegui equilibrar assim, ó, faz o que dá. Né, faz o que não dá, se cobrar tanto, não né? se cobra, deu, não deu. Amanhã entendeu? É outro dia. Exatamente, né? Eu cozinho todos os dias, eu faço a comida todos os dias, até pela questão da alimentação, porque a Mel entrou na introdução alimentar um pouquinho antes do indicado, mas a gente, né, prefere dar uma alimentação mais saudável ali para ela. Mas assim, ó, não deu para fazer comida? Vamos procurar um restaurante mais adequado para a gente dar um almoço para as crianças. Né? E é isso, né? Não se cobrar tanto, senão realmente a gente cola as placas e não é esse o intuito da maternidade, né? Sim, é verdade. É isso, gente. Então, a gente vai encerrar aqui, né, o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente vai falar a maternidade na real. Vai vir alguns vídeos curtos. A gente vai abrir para a caixinha de perguntas também, assim que a gente começar a subir os vídeos, né? Então, a gente quer que vocês sigam a gente em todas as redes sociais. Sabe, no comentário, pode ser ali no, meu Deus, como se fosse o Messenger, no direct. Então, né, mandem perguntas, ideias no direct, que a gente vai acolher todas as ideias, todas as críticas também, porque a gente está aqui aberto a isso, né? A gente não está aqui para colocar perfeição na maternidade de ninguém, e sim falar da realidade do dia a dia. A gente vai subir stories da nossa rotina, né? A gente pretende. Então, daqui a pouco vocês vão conhecer nossos pequenos aí. E é isso, gente. Foi bom estar com vocês aqui. E até o próximo. Sigam os canais, curtam, comentem muito, né? Encaminhem para as pessoas. Nos deem dicas, né? Do que fazer, de qual tema trazer. E a gente vai trazer vários temas, tá? Vários temas, gente. A gente queria falar de muitos temas. A gente queria falar de aborto, de mãe solo, de mãe atípica. A gente está aberto a tudo, já temos pessoas para entrevistar de todos esses assuntos, então a gente está aqui aberto a vários temas, é só vocês mandarem aí. Então, até o próximo episódio, e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Pode equilibrar. Pode equilibrar.